E como é que eu faço para descobrir a posição? Como é que eu vou integrar isso? Qual é o procedimento? Qual é o processo que eu vou usar? Separação de variáveis. Vamos separar variáveis. Tudo que é t para um lado, tudo que não é t para o outro. Veja que aqui só tem constante, sem exceção do t. Né? Então vai ficar integral. Eu posso chamar a posição inicial de 0 ou de x0, vai. Chamar de x0. Até x de dx', tá certo? É o que ficou aqui, igual a integral de 0 a t de v0 sobre 1 mais t' sobre tal dt'. Vamos lá, a integral do lado esquerdo é trivial. Verdade? O que dá? X menos x0. Então, do lado esquerdo temos x menos x0. Do lado direito? Aqui temos um logaritmo, né? Vamos ver, vamos pensar. A função cuja derivada é isso aqui, é um logaritmo de 1 mais t' sobre tal. Mas lembra da regra da cadeia. Quando eu derivo o logaritmo de 1 mais t' sobre tal, Bianca, fica 1 sobre 1 mais t' sobre tal, vezes a derivada do argumento. E a derivada do argumento é 1 sobre tal. Não está faltando 1 sobre tal nessa parada aqui, né? Então, para consertar, eu multiplico 1 por 1 sobre tal e multiplico por tal. Não mudei nada. E agora, dentro do integrando, eu tenho uma derivada completa. Né? Então, vai ficar V0 vezes tal. E agora fica o logaritmo de 1 mais t' sobre tal, calculado entre os limites 0 e t. Vou escrever só o lado direito. V0 tal. Substitui o limite superior, dá 1 mais t sobre tal, substitui o limite inferior. Por quê? Porque o logaritmo de 1 é 0, então fica log de 1 mais t sobre tal. E, portanto, a equação horária que resulta é aqui, x0. Bacana? Vamos olhar para os casos limites? Qual é o caso limite pelo qual você quer começar? Hã? Pô, você começa logo com esse? Cuidado, o tempo t ou o tempo tal? O mais interessante é você pensar sempre no adimensional. Lembra disso? O adimensional é que você tem, sobre uma grandeza adimensional, sobre ela você pode falar pequeno ou grande. Então, o que interessa aqui é o t sobre tal, e não o t sozinho. E é claro que, agora você vê, se o tal é um número grandão, então para o arrasto quadrático ter algum efeito, o t tem que ser grandão também. É o que a gente diria, um arrasto quadrático fraco. Né? Ao contrário, se o tal é pequenininho, né, o arrasto quadrático já aparece mesmo quando o t é pequenininho. Ou ainda, o tal, lembra, era o tempo necessário para a velocidade cair pela metade. Então, se esse tempo é pequeno em alguma escala, o negócio freia rápido, né? Então, o tal, e na verdade, Mateus, é o t sobre tal que vai nos falar se nós estamos tratando de situações limites. Então, olha lá, t sobre tal muito pequenininho. Significa que o tempo t é tão pequeno comparado com o tal, que não deu tempo ainda da força de arrasto quadrático, né, fazer valer o seu... Vamos ver o que vai acontecer. Se t sobre tal é tão pequenininho que eu posso jogar ele fora. O que significa isso? Não pode ser. Essa aproximação não faz sentido, né? Porque ele não está parado. Eu estou dando a ele a velocidade inicial V0. Ele não pode estar parado. Então, a aproximação de ordem zero, ela não tem cabimento físico. Verdade? Então, qual é a primeira aproximação? Para a aproximação ter algum interesse físico, alguma interpretação física, é necessário que apareça alguma dependência com o tempo. Não é verdade? Eu sei que a posição tem que depender do tempo, gente. Veja que aí a física e a matemática, né, têm as suas diferenças. O t igual a zero aqui
Não faz sentido físico. Mas tomar a primeira aproximação na qual aparece uma dependência com t faz, quer ver? Lembra lá da série de Taylor que eu escrevi para o logaritmo? Qual era o primeiro termo dela? X. T sobre tal. Não é? Então aproxime o logaritmo por t sobre o tal. O tal morreu, ficou x0 mais v0t. O que é isso mesmo? Isso é um movimento uniforme, não é verdade? Então, se o t sobre tal for muito pequeno, isso quer dizer que a força de arrasto quadrático está tendo pouca importância, ou ainda que eu estou examinando o problema numa escala de tempo tão pequena que não deu tempo para a força de arrasto quadrático fazer alguma coisa de útil, se é que a gente pode chamar de útil o que ela faz, e se eu quiser saber mais, quer dizer, essa história do movimento uniforme, eu sei que ele vai deixar de ser uniforme daqui a pouco. O que eu tenho que fazer para fazer isso aparecer na minha solução? Isso, qual é a próxima ordem que eu vou querer considerar? É a ordem quadrática, eu já fiz a ordem linear. Se vai aparecer a ordem quadrática, como é que vai ser a dependência com o tempo que vai aparecer? E vai aparecer um movimento uniformemente acelerado, isso mesmo, porque vai aparecer uma dependência com t quadrado. Vamos escrevê-la? Vai ficar assim, só de brincadeira, né? Vamos até a ordem, ou melhor, até a potência 2. Entende o que eu quero dizer com isso? Até a potência 2 na minha série de Taylor do logaritmo. Vai ficar, só me interessa essa parte daqui, não é x0 mais, isso aqui é v0 vezes tal. Lembra da equação que eu escrevi no quadro agora há pouco, né? Era t sobre tal, que era o primeiro termo. Qual era o segundo termo mesmo? A sua memória é muito melhor do que a minha, né? A Sônia já lembrou aqui, mas qual era o segundo termo da expansão do logaritmo? Tinha um fator, tinha um coeficiente meio aqui, né? E apareceu um t quadrado sobre tal quadrado. Não é isso? Vamos ver o que quer dizer isso aqui, ó. Isso aqui é um V0T, que tem a ver com a parte uniforme, né? Se a força de arrasto quadrático é pouco pronunciada. O que mais que sobra? Vamos ver. Ó, tem um dos taus que desaparece, fica um meio de V0 sobre tal, vezes t quadrado. Isso aqui, Mateus, representa um movimento com que tipo de aceleração? O importante aqui não é o sinal, né? Ela é constante. Ó, é uma aceleração que é V0 sobre tal. V0 sobre tal. Tem dimensão de aceleração isso? Tem, é metro por segundo ao quadrado que aparece aqui. Aparece um meio lá da sua fórmula, não sei de quem, como é que você chama essa fórmula? Né? Um meio de AT2. Esse A apareceu negativo, diz o Mateus, significa que ele está contra a velocidade. Isso aqui é uma aceleração que freia o movimento. Não é verdade? A gente pode até dar uma interpretação para isso, né? Mas não vou fazer isso agora, vai. Isso vai para uma lista. Agora falta uma última consequência. O que acontece quando t sobre tal diverge, cresce muito? É o outro caso limite, né? O t sobre tal pequenininho, t sobre tal muito grande. Uma posição específica, você quer dizer um limite para a distância que ele percorre, é isso? Lembre que no caso do arrasto linear, havia um limite para a distância percorrida, né? Era finita. E aqui, será que é também? Você está vendo que não é? Olha só, quando o t sobre tal for muito grande, o 1 você pode jogar fora. Logaritmo é uma função crescente do seu argumento. Isso aqui cresce indefinidamente. Logo, a distância percorrida cresce indefinidamente. Olha a diferença brutal entre o arrasto linear e o arrasto quadrático. No arrasto linear, nós tínhamos uma velocidade que decrescia exponencialmente com o tempo, mas a distância total percorrida era finita. Aqui nós temos uma velocidade que decresce polinomialmente com o tempo, também decresce para zero, matemático ou físico, né? Mas a distância percorrida diverge. Eis a diferença brutal entre um decréscimo exponencial e um decréscimo polinomial, tá vendo? Um decréscimo exponencial limita a distância percorrida. O decréscimo polinomial não, né? Ele deixa o cara andar.
Mas, ué, se é verdade isso, então por que o carrinho do laboratório acaba parando? Eu não falei que era um arrasto quadrático, número de Reynolds? Eu gostei dessa, ele trabalha com os dois, é ótimo. Ele trabalha com os dois. Lembra que quem é importante depende do número de Reynolds, não é? Mas o número de Reynolds depende da velocidade. Então, olha só, se começa com um arrasto quadrático e a velocidade vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, o número de Reynolds também vai caindo, até que vai chegar a uma velocidade para a qual o número de Reynolds se torna menor que 1. Se ele se torna menor que 1, quem vai dominar é o arrasto linear. E o arrasto linear faz ele não andar de uma distância infinita. Olha que beleza, eu fiquei arrepiado isso aqui. Além do que, é claro que vai aparecer experimentalmente, vai aparecer o atrito cinético, que pode não ter tido grande importância no início, porque o carrinho era bem lixado, né? Tinha colchão de ar, não sei o quê, mas a partir de um certo ponto, ele também não pode mais ser desprezado, porque... Então o Matheus já quer resolver, agora ele ficou animado, agora ele voltou, ele estava meio assim para baixo e tal, esse negócio dá muita conta. Aí eu digo, mas agora juntou. Então ele quer resolver um problema que é assim, começa com arrasto quadrático, aí num certo ponto muda para o arrasto linear. Esse é o problema real, você tem que resolver se você for engenheiro. Felizmente nós somos físicos, nós podemos deixar essa tarefa braçal, que é braçal puramente, né? Eu descubro lá qual é o valor de velocidade que separa os dois regimes, e aí eu uso um regime para um lado, um regime para o outro, junto os dois de uma forma esperta, para estar aí a solução completa. Senhores engenheiros mecânicos, aí há trabalho para os senhores, né? Eles têm emprego e tal. Satisfeitos?